Bom dia, capital, bom dia, minha querida Várzea Grande, a toda a Baixada Cuiabana. Está começando o programa Bate-Papo aqui pela sua TV Cultura, canal 17.1. Quem vos fala é Crispim Neto, estarei com vocês até às 13 horas. Hoje o programa está especial, o tema é saúde, isso mesmo. E também vamos estar reprisando aquela música amiga com Juliano Moreno, Toque do Chefe. Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui. Toque do Chefe. O Leandro trouxe uma receita de porterhouse, uma carne sensacional, óbvio, né? A brasa que ele faz, aquela carne sensacional, não tem outra. E vamos estar reprisando também o Papo de Barbeiro com o Vando Maciel. Mas, primeiramente, seja bem-vindo, Bruno César. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem. Primeira vez em nosso programa, nosso bate-papo. Primeira vez aqui. Em casa já sou telespectador assíduo, domingão, hora do almoço, é com o Crispim. Mais uma vez, gratidão, obrigado. Hoje, como eu disse aqui no programa, o tema é saúde. Isso. Você é fisioterapeuta. Exatamente. Fisioterapeuta pélvico, mais especificamente. Pélvico. Vamos chegar no pélvico. A fisioterapia ela é uma área da medicina. A fisioterapia é um curso específico da área de saúde, assim como nós temos a enfermagem, a farmácia, a medicina, a própria educação física entra como uma área de saúde. A fisioterapia é um curso que está há 51 anos, mais especificamente, já possuímos nosso conselho, o COFITO e os regionais que são os CREFITOS. Aqui nós participamos do CREFITO 9, que é a região de Mato Grosso, Rondônia. E a gente antes era elaborado pelo médico fisiatra. O fisiatra era a especialidade do médico que atuava nessa área. O cara fazia medicina, se especializava na área, igual o cardiologista. Exatamente, Crispim. E aí tinha um médico específico na fisioterapia que era fisiatra. Fisiatra. Isso. Hoje quase não se vê fisiatras mais. Mas existe ainda? Ainda existe. Conheço 2 bons fisiatras. Não sabia dessa informação. Eu não sabia que tinha um médico fisiatra. Só que hoje o fisiatra ele já praticamente ele terceirizou para nós fisioterapeutas. Por quê? Porque ele já entra na parte de diagnóstico, medicamentosa, ele entra numa parte mais abrangente e a parte do movimento, a parte muscular, coordenação muscular fica por conta do fisioterapeuta. Resumindo, fisioterapeuta, ele faz parte da medicina, ele é um campo dentro da medicina, porém, o fisioterapeuta não pode prescrever. Exatamente. Não é um médico. Não é um médico, ele é um curso dentro da área de saúde, não dentro da área da medicina. É uma profissão à parte da área de saúde. Podemos dizer que a fisioterapia ela é rotulada hoje. Sim. Como assim, Crispim, rotulado para quem está nos assistindo? Quando se ouve falar em fisioterapia, 90% das pessoas, da população, vem na cabeça o quê? Eu quebrei a perna, eu tive um problema no cotovelo. Tem muito aquele, o CLER, né? CRER, Centro de Reabilitação. Não, tô falando aquela doença do movimento... LER. Então, tipo assim, muitas pessoas assimilam a fisioterapia só nisso. Exatamente. Mas... É um campo maior que isso. Praticamente as especialidades que tem na medicina, a fisioterapia acompanha, dando suporte e o respaldo. Porque o médico faz a consulta, dá o diagnóstico, solicita os exames, faz o encaminhamento para nós fisioterapeutas. E existem os clínicos gerais, os fisioterapeutas denominados clínicos gerais, que atuam em várias áreas. Por exemplo, cardiorrespiratória, que hoje está muito em alta devido à pandemia, o Covid, a necessidade que a gente antes via apenas dentro dos hospitais, das UTIs, dos próprios leitos, que era a cardiorrespiratória, hoje ela está sendo solicitada para fazer em casa. O familiar do paciente que está com sintomas graves do Covid, ele solicita o fisioterapeuta respiratório. Tem também a parte da ortopedia, que é a mais famosa e a que rotula a fisioterapia, que é a parte articulação de joelho, cotovelo, punho, enfim, tornozelo. Eu lembro. E a sua especialidade, podemos dizer que você é o pioneiro, você e a Juliana são os pioneiros aqui dentro de Cuiabá, do estado, ou não? Isso, praticamente, Crispim. A Juliana começou antes
inclusive só havia mulheres nessa área. Então, assim, a nossa pós-graduação, a nossa especialização dentro dessa diversificação de nichos da fisioterapia é a fisioterapia uroginecológica funcional. O que é isso? É a uroginecologia que o médico atende, só que a gente devolve a funcionalidade. Então, a fisioterapia pélvica é conhecida também dentre nós nos termos científicos como uroginecologia funcional. E tomou esse nome de pélvica e hoje é mais conhecido, apesar de ser uma especialidade nova, ela é mais conhecida dentre os pacientes e os próprios médicos que nos indicam como fisioterapeutas pélvicos. Porque toda a musculatura que a gente atua, ela está dentro da pelvis, da famosa bacia que os avós falavam antigamente. A bacia, né? Isso, hoje é a pelvis. Então toda a musculatura que a gente atua... Então por isso que é fisioterapia pélvica. Tudo que é relacionado na área da bacia, né? No português aqui é o popular. Exatamente. Tudo que é envolvido na parte da bacia é a área que vocês atuam. Exatamente. Musculatura detrusora, que é a musculatura que envolve a bexiga, que comprime para que a gente faça, que a gente urine, faça... espelho xixi, né? Xixi, que faça o xixi, falar português. Então, tipo assim, a fisioterapia pélvica, hoje, ela é muito procurada. Exato. Justamente por causa dessa parte urinária. Exatamente. É o carro-chefe hoje da fisioterapia pélvica. Pessoas que têm problema de rins. Principalmente, no meu caso, que atendo homens, e sou pioneiro, você tinha perguntado, como homem, eu sou pioneiro no Centro-Oeste. Eu sou um dos únicos profissionais do país e que estou atuando no Centro-Oeste hoje. Sou eu. Porque ficou esse nicho, a fisioterapia tinha uma maioria de mulheres atuando. Depois já veio, na minha época de faculdade já estava mesclado isso aí. Mas na fisioterapia pélvica ainda não, ainda nós homens somos uma minoria e a gente depara com um público masculino que tem vergonha, porque é uma musculatura interna que ele tem que se despir para o profissional. E vários, principalmente pacientes com mais idade, que é uma maioria, no caso da perda urinária, eles ficam com vergonha da menina, de contar ali para a colega fisioterapeuta. Então, assim, eu... Ainda existe muito essa retração. Essa retração. E podemos dizer até um próprio preconceito interno do próprio pessoa, né? Exatamente. Que ele fica meio que assim, e isso acaba... É até bom a gente deixar ressaltado aqui e falar para as pessoas. Eu acredito, se eu tiver certo, o senhor... avalie, se eu tiver errado, o senhor me corrija, mas do meu ponto de vista, essa retração, esse próprio preconceito interno pode chegar até a agravar a situação clínica do paciente. Com certeza. Porque eu fico, eu tô com vergonha, eu não vou no médico, eu não quero mostrar pro médico, eu tenho vergonha, e aquilo ali ele vai segurando e pode vir a agravar mais ele. Exatamente. Até porque, no meu caso, que atendo pacientes homens, lá na clínica minha esposa atende todo o público feminino e você o masculino. E eu todo o público masculino. Então, o que acontece? Nós, homens, temos uma facilidade de se abrir com outro homem, porque não envolve só a parte urinária, mas como a parte sexual. Então, corre, às vezes, ali do paciente ter uma particularidade que ele nunca contou para ninguém, mas ele precisa se abrir com o profissional. E ele abrindo com um profissional do mesmo sexo, ainda a gente vê a facilidade. E a gente procura deixar o paciente bem à vontade, durante a avaliação, o tratamento, falar de futebol, falar de pescaria, de sítio, de uma coisa que o paciente... Aí passa, o fisioterapeuta, ele também passa a ser um pouco de psicólogo, né? Tentar esclarecer o máximo ali o paciente, justamente. Eu gostaria que o senhor citasse alguns temas, alguns tópicos. Certo. A doutora Juliana, depois, ela vai estar dando entrevista ao decorrer do programa. Ela vai aprofundar mais nessa parte clínica, mas eu gostaria que o senhor, superficialmente já, para os telespectadores que estão nos assistindo, familiarizar e conhecer um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica. O que, além da parte urinária, o que mais ele cuida? Tá. Eu gosto de começar sempre por um tema que é bastante procurado do consultório e indicado pelos colegas urologistas, os médicos urologistas que fazem o diagnóstico. Tivemos agora o Novembro Azul, recentemente, que enfatizou a campanha da prevenção do câncer de próstata. Mas, se não foi possível prevenir, vamos deixar para lá? Não, tem o tratamento. Tem que cuidar.
Tem que cuidar. E muitas das vezes o tratamento, ele é cirúrgico. E hoje em dia existem vários tipos de cirurgia, que é a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, é uma das mais comuns. E ela deixa uma série de sequelas, dentre elas a perda urinária. O paciente sai usando um protetor ou uma fralda geriátrica para conter aquela urina que ele perde o controle no início, em muitas das vezes dessa cirurgia. Ele sai com disfunção erétil, que é a famosa impotência sexual, e dentre outras patologias. E a recuperação, Crispim, dessas patologias que vem sido o reflexo da cirurgia, ela é reabilitada quanto antes, melhor. Por exemplo, hoje existe uma cirurgia robótica, que está muito em evidência aí, que deixa muito pouco sequela. O paciente sai da cirurgia com 15 dias, que é o tempo dele tirar o catéter, a sonda uretral ali, ele já pode iniciar o tratamento da fisioterapia para reabilitação. Já tive casos de pacientes que fez a cirurgia, não propriamente a robótica, a cirurgia aberta que a gente faz, e me procurou 1 ano e meio após a cirurgia. Só para dar um parâmetro, esse paciente de 1 ano e meio pós-cirurgia, ele já tem 1 ano em tratamento e reduziu de 5 protetores urinários para 3. Já é uma evolução. Sim. Mas eu tenho pacientes que me procuraram lá com os 15 dias pós-cirúrgico, que apenas 7 sessões conteve a urina. Já está continente e não precisa mais da nossa fisioterapia. Então vem no assunto que você tocou, quanto antes o paciente perder esse paradigma, essa vergonha de procurar assistência, mais rápido ele se recupera e mais rápido ele fica livre da gente também. E aquela situação, dependendo da situação que ele vai prorrogando, ele vai levando o tempo, ele pode chegar numa situação que pode ficar irreversível. Com certeza, pode chegar a esse ponto. É raro esse ponto acontecer, mas pode chegar. Pode chegar. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um acompanhamento pro resto da vida para... Exatamente, voltar à continência urinária, que é o principal incômodo na vida desse paciente pós-prostatectomia, e a disfunção erétil, que vem junto. Então a gente consegue reabilitar das duas formas para que ele volte uma vida, claro, uma vida que ele tinha antes da cirurgia, porque é muito comum o paciente já ter uma vida, não procurou uma fisioterapia pélvica antes da cirurgia, porque a gente faz o pré-operatório também. E mesmo antes, quando ele tinha alguma disfunção erétil, que é muito comum lá no passado, ele não procura ajuda. Aí depois da cirurgia ele quer ficar melhor do que estava, Crispim. Aí eu já não dou conta. Tá. Então tem que ser precoce o tratamento. Esse ponto eu queria perguntar. Essa prevenção, Sim. Ele pode procurar diretamente vocês ou é recomendável ele procurar um médico antes? É sempre recomendado ele procurar um urologista antes. Por quê? Um médico urologista no caso dos homens com esse problema. Porque o médico vai pedir uma série de exames metabólicos para ver toda a parte metabólica do sistema do paciente, que pode ter algum fator ali decisivo para que tenha acontecido esse problema, essa patologia. E nós não, nós já vamos agir direto na reabilitação. Vocês já vão, para chegar em vocês, é bom, podemos dizer assim, eu gosto de falar bem, você vai eu repetir aqui várias vezes, claro, que eu gosto de falar a linguagem popular. Exato, mas é a melhor. Então, para chegar em vocês, já tem que chegar praticamente com o diagnóstico, para vocês saberem. Sim, ou com já os sintomas, pelo menos com os sintomas. E na nossa avaliação a gente consegue ver se eu consigo reabilitá-lo já de antemão ou se realmente eu preciso que ele faça alguns exames. Então, assim, se ele vier já do urologista, do médico para nós, ele já chega pronto para iniciar o tratamento. Mas se ele vier, talvez não há necessidade dele procurar um médico. Às vezes a gente já nota uma disfunção músculo-esquelética, uma incoordenação muscular que é fácil de reverter. E aí não há necessidade do exame. Como que eu me previno? No dia a dia, quais são os sintomas que eu começo a ficar esperto, o que eu faço? Como que eu começo a descobrir? É uma dor no canal da urina? Passei a fazer pouco xixi, muito xixi? Exatamente. O principal é o aumento da frequência urinária, das idas ao banheiro. Por exemplo, a pessoa passa a ir lá 10 vezes, já começa a incomodar no trabalho. Você está trabalhando, tem que parar toda hora para ir.
E o mais grave é quando você já não consegue nem ir ao banheiro, você já não consegue segurar e perder na própria roupa. Aí já causa o odor, já causa um preconceito social ali em volta, né? Então, o principal alarme é esse aumento. Já fica esperto no aumento da frequência urinária. Ou acontece ao contrário também. O paciente começa a ter uma retração urinária e não conseguir urinar. E isso causa dor. Então, é outro sintoma. Eu tenho pacientes tanto com frequência aumentada quanto paciente que não consegue urinar ou urina um pouco e fica com aquela sensação de esvaziamento incompleto. Ele faz e trava, e aquilo também causa um certo incômodo por ele não conseguir ter esse esvaziamento total. Feminina, mesma coisa? As mulheres? Praticamente, com algumas particularidades. Bom, vou deixar para a doutora Juliana explicar isso aí, que está mais na praia dela. Adentrar mais, ela está nos bastidores, daqui a pouco ela vai estar sentada aqui com a gente. Aí ela vai brigar falando que eu roubei a pauta dela. Cristina. Tem alguns mitos, algumas verdades nessa área, doutor? Muitos mitos, muitas verdades. Vamos lembrar um aqui bem comum que acontece no consultório direto. O aumento peniano. Sempre o paciente, sempre que eu digo assim, com bastante frequência, chega algum paciente reclamando do tamanho do pênis. E que viu na internet que tem bombas a vácuo. Aí, produção, fica esperto. Fica esperto que vocês vêem na internet. As bombinhas que compra na internet ou do sex shop aí, elas têm uma finalidade de grande valia que inclusive auxilia nosso tratamento. Só que o aumento peniano, esse não. Então esse aí é um mito e o pessoal chega lá querendo aumentar o tamanho do pênis. Esse nem fisioterapia resolve. E aquela situação também, já foi comprovado, né? Cientificamente que o tamanho não influencia. Não influencia, exatamente. Então... Tem que ser comercial. Tem que ser comercial, tem que ser atuante. Tem que funcionar, é isso mesmo. Isso é um dos mitos. É um dos mitos que acontece bastante no consultório. Uma das maiores procuras que tem. Uma das maiores procuras é essa parte sexual e, dentre elas, essa parte do tamanho do órgão. Vamos falar agora um pouquinho da CRP? CRP, Centro de Reabilitação Pélvica. Centro de Reabilitação Pélvica. Isso. Tem quanto tempo no mercado? O Centro de Reabilitação Pélvica, ele teve uma repaginada no último ano, mas ele já está no mercado há uns... Como Centro de Reabilitação Pélvica há uns 3 anos. 3 anos. Porque a doutora Juliana, minha esposa, que é a diretora e idealizadora desse projeto, ela começou atendendo em carreira solo, em algumas clínicas e consultório particular, já nem sei quanto tempo aí. Não pode nem falar, senão demonstra a idade, Crispim. Vou deixar para ela falar esse tempo aí. Mas assim, como Centro de Reabilitação Pélvica, a gente teve uma repaginada agora. Inclusive, estamos aumentando a sede para deixar mais completo para o público, porque a fisioterapia pélvica, além das disfunções miccionais e urinárias, miccionais já é urinária, as miccionais e sexuais, ela também atua com gestantes no pré e pós-parto. Então a gente tem uma equipe agora preparada para atender o paciente aí nesse aspecto, principalmente do pós-parto, que ocasiona muito prolapso de órgãos. Os órgãos, o útero principalmente, depois da 3ª gestação é fato, mas antes ocasiona também. Os órgãos cedem devido ao peso do bebê e aí ele pressiona a bexiga. Então o assoalho pélvico, que é uma rede, ela fica flácida e deixa cair tudo em cima da bexiga. Aí já ocasiona a perda urinária também, dentre outros fatores. Só um minutinho, vou dar um recadinho e a gente já volta. É nóis. Puxa, produção. Olá, pessoal. Passando aqui rapidinho para dar um recadinho para vocês. Temperos e o chefe. Carne vermelha, carnes brancas. Gente, um tempero maravilhoso. E o melhor ainda, realça o sabor da carne. Para churrasco, temos sal de parrilha tradicional, o original, sal de parrilha com alho, sal de parrilha com chimichurri, temos o BBQ e pimenta preta, uma maravilha. Temos para carne vermelha, carne branca, o melhor tempero, sem químico. Gente, se eu ficar aqui eu vou passar o dia falando da qualidade para vocês. Falou em tempero, Temperos e o Chefe. Crispim, não tenho esse tempero no meu ponto de venda. Quero ser um revendedor. É fácil. 659-9602-1359. Repetindo,
065 99602 1359. Temperos e o Chefe. Eu uso, eu recomendo. Recado dado. Estamos falando da CRP, Centro de Reabilitação Pélvico. Exato. E a gente está querendo deixar ele cada vez mais ao alcance da população, cada vez o público saber que não, às vezes, é necessário uma cirurgia. Olha, eu vou ser sincero com você que está nos assistindo. Eu fiz o convite pro doutor, para a doutora que vai estar aqui. Não fiz pauta, tá? Meu papelzinho aqui é só uma colinha, não fiz pauta. Por quê? Eu queria ter esse bate-papo primeiro, pra gente conhecer o que é a fisioterapia pélvica. A gente já relatou um pouquinho sobre a fisioterapia, a rotulação. A doutora vai vir aqui, a gente vai entrar um pouco mais, adentrar um pouco mais nos tópicos, né? Exato. Pra tentar esclarecer. Mas, se for pra gente pegar um tópico e sentar, é um programa praticamente inteiro. Exatamente. Então, se a gente for entrar só na fisioterapia pélvica, dá pra gente falar o ano inteiro, em todos os programas, cada tema, cada dúvida, cada sugestão, cada mito, cada verdade. Exatamente. Então, eu queria mesmo, nesse primeiro programa, doutor, pra gente fazer isso, esclarecer. O que é? É um nome novo. É um nome novo, é novo no mercado. Pélvica. Os pacientes chegam falando que não sabiam disso, apesar do tempo que a gente já está no mercado. Muito, né? Muitos pacientes falam isso, né? Muito. Então, a gente estamos chegando na retinha final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria que o senhor falasse aonde que é a clínica, se tem um telefone, redes sociais, ressaltasse mais uma vez, mais um pouquinho, o que é a fisioterapia pélvica, aonde que realmente atua, quais são as abrangências desse segmento. Perfeito, Crispim. A fisioterapia pélvica, ela atua principalmente na disfunção urinária, que é a perda urinária ou retenção urinária, atua nas disfunções sexuais, no caso do homem na disfunção erétil ou na ejaculação precoce, que é a EP que a gente chama, e na mulher é um enorme fatores que atingem aí, anorgasmia, dispareunia, são dores na relação sexual, aquela mulher que não chega ao orgasmo. E também atua nas gestantes que querem ter ou não o parto normal, pode ser cesárea também. Ocasiona os prolapsos dos órgãos internos em cima da região pélvica, do assoalho pélvico. Então, todas essas disfunções em coordenação da musculatura pélvica, que são músculos internos, a gente está apto a tratar com fisioterapia pélvica através de exercícios individuais para cada paciente. O mesmo exercício que você é capaz de executar, eu não sou, porque são músculos pequenos e podem fadigar mais rápido que o nosso braço, a nossa perna, e aparelhos específicos. Hoje nós somos o centro mais especializado em questão de aparelhos e profissionais da área de fisioterapia pélvica de Mato Grosso. E a gente fica ali no edifício Santa Rosa Tower, em frente ao Hospital Santa Rosa, nas salas 1101, 1102, e temos o maior prazer em recebê-los. O telefone lá é 3044-7779 e o 99619-7779. Redes sociais? CRP, Centro de Reabilitação Pélvica. É só colocar lá, @CRP. Crispim, eu tenho dúvida se já está o CRP ou se está Centro de Reabilitação Pélvica. Vamos fazer melhor. Vai colocar aqui na tela para vocês. Obrigado. Certinho. Isso. Fanpage, Instagram, Facebook. Vocês. É só entrar. Provavelmente você deve estar assistindo nosso programa com o celular na mão. Exato. Só entra aí, já dá uma olhadinha lá na página, conhece um pouquinho mais. E se tem alguém na sua família ou até você mesmo, entre em contato, agende uma consulta. Isso, uma avaliação. Vai lá. Gente, mais uma vez eu vou ressaltar, eu vou até fechar na câmera aqui. Pare de preconceito, pare com isso, tá? Perde esse medo, saúde sempre em primeiro lugar. E quando você estiver ao lado de um doutor, ao lado de um profissional, não fique com receio. Abre o jogo, falar o português claro. É verdade. É igual quando você vai confessar com o padre, né? Exatamente, não pode mentir. Não pode mentir, isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Doutor, mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O nosso programa hoje ele ficou muito mais iluminado, assim, muito mais rico em informação.
Em nome da fisioterapia pélvica em geral, não só do CRP, eu quero agradecer pela oportunidade de estar esclarecendo para o público esse mito que é a fisioterapia pélvica. De mito não tem nada. A gente reabilita e muitas vezes sem a necessidade da cirurgia. Pra gente ir pro intervalo, eu gostaria que o senhor mandasse abraço, beijo, fica à vontade. Eu quero mandar um abraço aí para todos os colegas lá do edifício Santa Rosa Tower, os urologistas, os psiquiatras que também nos ajudam muito, porque é corpo e mente. Então eu queria mandar um abraço para todos os colegas, para minha esposa Juliana Miranda, para todos os profissionais da área da fisioterapia pélvica aí que nos assistem. Um abraço. Vamos pro intervalo e já voltamos.